galera, me chamo Renato Laurentino, para quem ainda não me conhece, e é um prazer enorme estar aqui para gravar o primeiro episódio que vai ao ar do Abstract. E claro, não poderia ser diferente, para brilhantar a abertura desse nosso programa, desse nosso novo projeto aí, a gente tem um convidado mais do que especial, que é o nosso querido reitor, professor Alcir Teixeira, que tem uma longa história com a Unidave, com a região. E ele veio hoje aqui, nesse episódio, para contar um pouco da sua experiência numa viagem que ele fez aí, uma viagem internacional, uma viagem para um lado que a gente não tem muito hábito de visitar. A gente normalmente está, né, quem vai viajar está acostumado a visitar para a Europa, Estados Unidos, enfim, né, a América aqui. E acaba que o Oriente fica, por ser mais distante, mais de uma cultura muito diferente, e não vai. Então ele tem uma experiência legal para contar para a gente, e você vai acompanhar então isso tudo no Abstract de hoje. Com vocês, o nosso convidado especial, ele vai se apresentar, ele vai contar um pouco da história dele com a Unidave e dessa experiência bacana aí que ele teve visitando o Japão, Singapura, as universidades da região lá, de vários locais, onde ele também captou um pouquinho da experiência do Oriente para trazer aqui para a Unidave, para brilhantar e trazer um pouco de expertise também para a nossa Unidave. Então, vamos acompanhar esse conteúdo que vai ser bem bacana a partir de agora com vocês. Professor Alcir Teixeira, é um prazer enorme tê-lo aqui, abrindo o nosso primeiro Abstract, né? Um projeto que teve apoio, é incentivado sempre para que a gente faça ele acontecer. Muito obrigado pela presença, por todo o aporte até então. E vamos contar um pouquinho dessa experiência aí, professor Alcir. Começa trazendo para a gente um pouquinho da história do senhor com a Unidave, né? Nesses 57 anos que a Unidave já tem, mas deles o senhor já fez parte de alguns. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Eu gostaria de cumprimentar a toda a nossa comunidade acadêmica, nossos professores, nossos alunos, nosso pessoal técnico e administrativo, e cumprimentá-los, especialmente o nosso DECOM, sob a sua batuta, que está dirigindo esse departamento muito atualizadíssimo com o tempo, com as novas tecnologias, e dizer que esse é um momento ímpar para a Unidave, né? Em termos de inovação, eu diria até, do protagonismo, da vanguarda, que esse papel a Unidave sempre teve, em puxar para que as coisas aconteçam, né? E ele é um momento importante, esse ambiente, eu acho que é um ambiente propício, justamente para você compartilhar com todo o nosso corpo docente, com empresários, com egressos, com alunos, com funcionários, compartilhar as suas experiências, poder dividir com todo o nosso público que nos ouve, que nos assistem, né? Tudo aquilo que é de bom, que é de novo, em pílulas, em microaprendizado, que vai somar para o conhecimento de todos, para que todos possam desenvolver as suas habilidades, possam criar um pouco mais, possam buscar o novo. Então, é um ambiente, isso aqui, do novo, do compartilhamento, do livro aberto, como se diz, onde todos nós ganhamos em poder participar de um programa desse. Para mim é uma honra estar nesse momento como gestor da instituição, como reitor, e poder partilhar desses avanços tecnológicos que a Unidave tem participado, acompanhando o que tem de melhor, principalmente no meio acadêmico, e poder compartilhar isso com o seu público-alvo, com seus alunos, com seus professores. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, Renato. Imagina, é um prazer aí. Tá. E dizer que a Unidave, ela mora no meu coração já há muito tempo, né? Eu sou da velha guarda, como se diz, né? E iniciei o curso de administração de empresa aqui na Unidave em 1972, advindo de um técnico de contabilidade, e achei que deveria fazer um curso superior e tinha essa oportunidade nesse momento aqui em Rio do Sul, da Unidave, né? E iniciei em 72, concluí a administração de empresas em 75, a formatura foi no início de 76. Depois eu fui convidado também pelo professor Vigan Eger, na época, que era diretor da instituição, a fazer um curso de especialização para poder ser professor também no curso de administração de empresas. Eu tive essa felicidade de fazer, então, uma primeira especialização que habilitaria a você lecionar no curso superior, que foi em Blumenau. Foi a primeira especialização que aconteceu também fora da capital do estado, formando lá na época 30 professores em contábeis e finanças, 30 em economia e 30 em administração nas diversas instituições do sistema CAF
de Santa Catarina. Naturalmente, num plano de qualificação que já tinha sido antecedido, né, por professores daqui que foram fazer mestrado, especialização mesmo na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E a Unidave, na época, ela foi precursora em trazer estudos de casos para o curso de administração, que são metodologias ativas praticadas hoje, né? Quando se fala em metodologia ativa, estudo de problema, estudo de caso, são metodologias ativas, e a Unidave nasceu isso, copiando da Getúlio Vargas, que por sua vez trouxe a sua matriz curricular de Harvard também. Então, ela sempre foi protagonista e inovadora, como está sendo nesse momento, que me enche de orgulho, justamente por estar junto com esse grupo valoroso que nós temos, e um pessoal altamente qualificado. Eu sempre digo que são as pessoas que fazem acontecer, que é o diferencial competitivo que a Unidave tem em relação às demais competidoras desse mercado educacional, e dizer que é um diferencial de altíssima qualidade que nós temos. É o verdadeiro capital intelectual da instituição Unidave e o seu capital mais valoroso. E que faz a diferença. Que faz a Quando diferença. as empresas descobrem que as pessoas é que de fato valem e que fazem a diferença, é ali que começa a se investir pesado, né? Exatamente. Nós temos dado assim liberdade plena, Renato. Antes era muito comum, vou resolver algum problema com o reitor. Isso não existe mais. Depois que, na gestão passada, já justamente com o professor Célio, que eu tive o prazer de ser o vice por 2 mandatos e também o pró-reitor de administração, nós fomos imprimindo um ritmo diferente, revelando os talentos que nós temos e dando liberdade para que eles criassem e inovassem. Isso realmente tem acontecido, porque a criatividade, a inovação, ela só acontece quando as pessoas têm liberdade de expressar as suas ideias, as suas opiniões, e, em princípio, todas as ideias são válidas. Eu sempre digo, não tenho medo de errar, porque é errando que a gente se aprende. E é melhor ainda quando você consegue corrigir o seu erro com maior rapidez do que cometeu, do tempo que levou para cometer o erro. E nós temos esse pessoal com essa qualificação, é o que faz o diferencial da Unidave, que nos dá, assim, uma tranquilidade muito grande, faz a nossa função ser amena, ser muito leve, porque muito pouco você tem de problema para resolver. Você chega para a gente todos os dias soluções que a gente tem dificuldade de escolher qual é a melhor alternativa que você vai optar. Então, quando uma instituição chega nesse ponto, ela se torna, eu diria, imbatível, principalmente olhando pelo aspecto diferencial que ela apresenta, do compromisso que ela tem com a sociedade que está inserida e com o engajamento das pessoas. Então, é um ambiente que as pessoas gostam de estar aqui, gostam de trabalhar, e a gente sente esse brilho nos olhos de todos que fazem parte da família Unidave. Certamente, né? Pertencendo a uma instituição que pode trabalhar, é uma instituição comunitária, sim, ela deve à comunidade, ela faz para a comunidade, isso tudo também engrandece e só motiva as pessoas, acho que, a se dedicarem mais, né? Exatamente. Eu acho que o grande compromisso que ela tem por ser comunitária, ela pertencer e fazer com que as pessoas se sintam também pertencentes a ela. Então, a Unidave, ela não é de uma pessoa, ela não é de ninguém, ela é de todos e para todos. E assim tem sido durante toda a sua trajetória, desde a sua fundação, que agora em julho, dia 7 de julho, a Unidave irá completar 57 anos de vida, então com um papel preponderante, né, no desenvolvimento, no crescimento da nossa região e, por que não dizer, do nosso estado também. Bom, devidamente apresentado, né? Claro que tem muita história para contar, sem dúvida, mas, professor Alcir, a nossa temática base hoje aqui é contar como é que é lá no Japão, como é que é lá em Singapura. Enfim, o professor Alcir, lá no dia 10 de novembro, embarcou para o Japão, destino Japão ou primeiro destino Singapura? Primeiro, né? Japão. Primeiro Japão. Destino Japão, foi numa missão internacional, capitaneada pela FAPESC, juntamente com todas as instituições que compõem o sistema CAF, mas eu vou citar as outras aqui, mais a UFSC, Universidade Federal, Unisenai, parceiro ali, Unisatic, de Criciúma, o IFSC e o IFC. Essas, junto com o sistema CAF, capitaneadas... E Fronteira Sul também, lá de E Fronteira Sul também.
capitaneados pela FAPESC, né? Juntaram os reitores, algumas personalidades, algumas lideranças desses grupos, e embarcaram para o Japão no dia 10 de novembro, com retorno só no dia 26, salvo de volta no Brasil, né? Exatamente. Conta pra gente agora, para quem nunca teve essa oportunidade, como é que foi essa experiência, começa aí, como é que foi o início da viagem. Eu sei que, de avião vocês enfrentaram mais de 24 horas Sim. de ida e depois de volta, enfim, vamos falar um pouquinho disso aqui. Sim, ela, não tem dúvida, Renato, eu já tinha tido oportunidade em outra ocasião de ter ido já para o Japão como escala em Taiwan, Coreia do Sul e também na China. Então eu já sabia do tamanho do sofrimento que é uma viagem tão longa, né? Onde enche os pés, você sabe aquele episódio todo, afinal de contas, nós enfrentamos na ida 29 horas de voo. Fora o tempo que você tem, chegou a 42 horas de tempo, assim, em horas corridas, né? Então, passaram-se 2 noites nesse trajeto todo, e é uma viagem, sem dúvida, cansativa, mas valorosa. E nós tivemos o privilégio de receber esse presente, eu diria, do governo do Estado, através da FAPESC. Isso foi propiciado às 14 entidades e instituições do Sistema CAF, e mais 6 essas que você citou anteriormente, compondo então o universo de 20 universidades que foram para lá. O objetivo maior é ver o que está acontecendo no Japão, que o Japão é o primeiro mundo, sempre fala em tecnologia, né? E realmente o Japão, ele é um país conservador, é outra cultura, né? Ele é um país muito fechado, né? Eles lá não têm uma qualidade de vida, com certeza, está muito longe da qualidade de vida que nós temos aqui, porque lá é trabalho direto, e trabalho uma semana inteira e 12 horas por dia, mais ou menos o trabalho corre assim. E o estudante, o estudo lá também não é diferente, é tudo estudo com tempo integral, onde os alunos estão de manhã, à tarde e à noite, vivendo o ambiente universitário e focado nos estudos e em pesquisa também. Então, por ser o primeiro mundo, e o conservadorismo dele, ele está no estágio de alta tecnologia. Por exemplo, em Tóquio, que é uma cidade maravilhosa, linda, né? Uma das maiores cidades, acredito que ainda é a maior do mundo em população, onde você não vê nada de lixo, zero. Nós percorremos alguns quilômetros a pé, de trem, de tudo quanto é modalidade de transporte, com ônibus, né? Mas nós andávamos em torno de 10 a 15 quilômetros por dia, a pé, para conhecer, porque é mais rápido, mais fácil de você conhecer. E posso afirmar com certeza que na semana que nós ficamos em todo o Japão, não somente em Tóquio quanto Nagoya, também em Kyoto, não encontramos uma sacolinha de lixo sequer na rua, a não ser as folhas, já que estava terminando, para começar o verão, terminando a primavera, né, em novembro, onde já quase o início do verão, onde as folhas começam também depois a cair. Você vê as folhas, eles não varrem aquela folha, nada, elas permanecem como cai, elas ficam. Então é um visual bonito quando você é um povo educadíssimo. O povo antigo tem um certo olhar com o estrangeiro, né? Ele é um pouco reticente, ele não é tão simpático quando o jovem. O jovem é muito receptivo, muito educado, se sente bem em ver um estrangeiro naquele país. Mas eu diria preocupação em termos de tecnologia, o Japão está desenvolvendo tecnologia de ponta, preocupado em desenvolvimento de nanotecnologia, materiais, a evolução de materiais, trabalhar essa parte de mecânica pesada com materiais mais leves. Então, a concentração da pesquisa está muito forte em cima disso. E o Japão, de outro lado, ele perdeu um pouco o time, como se diz, na questão da internet, dessas mídias digitais. Ele se perdeu um pouco porque ele dormiu no ponto em relação ao 5G e está correndo atrás para ver se ainda consegue alcançar o 5G para ir ao 6G, mas ele perdeu um espaço muito grande, reconhecido por eles, perdeu para a China e para a Índia, que tem desenvolvido muito nessa área, e acredito que ele não reconquistará mais essa liderança nesse mercado de internet, o desenvolvimento dessas mídias, dessas tecnologias todas de informação e de comunicação. Então ele é um país assim conservador, ele preocupa muito o esporte,
tem uma preocupação com co-medicals lá, nem a medicina, mas co-medicals seria aquelas ciências que vão fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito boa em função da longevidade. Então ele tem uma preocupação muito grande nesses cursos, enfermagem, fisioterapia principalmente, de como fazer com que você tenha uma longevidade com a melhor qualidade de vida. Até porque é uma população que a gente, né, acompanha nas notícias, enfim, percebe que eles têm uma longevidade maior. Tem. Né? Eles têm e têm uma qualidade de vida nesse aspecto muito bom, porque eles trabalham com a medicina preventiva. Então, acredito que a tecnologia ela vai avançar muito. O Japão tem essa preocupação justamente, né, em adotar, intensificar essa medicina preventiva, e depois também aquela que você vai se alimentar bem, tudo que você vai, água, preocupação com a água, com o alimento, para que você tenha uma alimentação sadia, que tudo isso vai contribuir para a longevidade das pessoas. Sim. Tá. Professor, muita visita bem técnica aqui, né? Técnica. Tokyo University of Technology, 2 visitas num dia. Depois aqui, inclusive tiveram uma missão técnica na Embaixada do Brasil Japão. Em Tóquio, né? Sim, do Japão. Trabalhando pela agenda aqui perspectivas de inovação entre Brasil e Japão. Sim. Ele tem o Japão, por ser conservador, ele dificilmente ele faz os convênios, digamos, uma universidade lá de Tóquio com a Unidade, por exemplo. Ele vai procurar fazer isso via a CAF, que são as instituições, ou via as instituições federais ou estaduais que estavam também lá representadas. E esse intercâmbio, ele tem maior preferência que vá brasileiro, tanto professores quanto alunos, daqui para lá, do que de lá para cá. O Japão tem uma preocupação grande, que diz que até 2050 haverá uma redução muito grande da população economicamente ativa. Então está diminuindo a população do Japão. Ele torce muito para que o aluno que vá para lá conheça o idioma japonês, porque as aulas lá ainda 30% somente em inglês no todo, dos variados cursos, e 70% ainda em japonês. E quando você se candidata a um estágio, um intercâmbio com o Japão, e você tem o domínio do japonês, você já é olhado com outros olhos. Pode resultar num casamento com a japonesa e crescer a população lá do Japão também. Então ele é conservador nesse aspecto também, de procurar manter a população com a qualidade que eles todos preservam. Querem que fique lá o estrangeiro? Querem que fique nessas condições. Que produza lá. Que produza lá, que contribua para o desenvolvimento, que eventualmente constitua a família lá no Japão também. Sim. Isso ele tem as portas abertas para isso. E dizer assim, não, nós queremos que vá estudantes japoneses para o Brasil. Ele foi muito claro, o presidente da Universidade de Tóquio, não, nós preservamos aqui, pelo contrário. E também ela tem convênio com empresas brasileiras, a Embraer, a WEG, a Siemens, são empresas de alta tecnologia em turbinas, em geração com material mais leve, procurando isso, são empresas que são parceiras, além das empresas das indústrias automobilísticas também, né? Que Toyota e outras que são do Japão. Então ela tem esse convênio muito forte, porque o Japão adora o Brasil. E ele tem o Brasil tem a comunidade japonesa maior fora do Japão, está no Brasil. Então ele tem um carinho todo especial. Eu acho que por isso que nós fomos assim bem acolhidos e bem recebidos, né? Há interesse sim em fazer, principalmente com Santa Catarina. Eles conhecem muito bem São Paulo, mas conhecem a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que, diga-se de passagem, Renato, tem que ser reconhecida, é uma das melhores instituições reconhecidas não só no Brasil, quanto internacionalmente. Esperamos que seja olhado sempre para ela com bons olhos, para que nunca perca esse ranking, esse conceito tão importante para o Brasil que ela tem lá fora. E de carona, eu diria assim, a CAF tem um espaço bastante grande, porque cada universidade que nós temos, nas mais variadas regiões, tem uma característica especial, com um determinado local do Japão, ela pode fazer esse convênio. Por exemplo, em Nagoya, tem mais de 200 mil brasileiros lá, só que não estão trabalhando em tecnologia de ponta, normalmente são trabalhos braçais, ganha bem lá, mas é um país que cresce muito, né? Nós tivemos então Nagoya, depois
Kyoto e, por último, só de passagem em aeroporto de Osaka, para então fazer o voo para Singapura, mas podemos ter uma noção assim daquilo que o Japão tem de muito bonito. Nós visitamos lá o JICA, que é um instituto de pesquisa e de projeto. Acho que eu tenho umas fotos, eu não sei se aqui é de lá, mas já tem alguma coisa aqui dos laboratórios aí. Sim, JICA, né? Santa Catarina já conhece JICA através, esse aí é da aquacultura, né? Ah, tá. Essa é uma brasileira que está lá, né? Está residindo lá, e ela foi mostrar então esse projeto de criação de peixes lá, de caranguejos que eles têm, né? Então a preocupação deles, por exemplo... Esse é no Japão? Aqui é Japão. Japão. E esse pessoal, então, eles alimentam o peixe para que ele seja uma alimentação saudável. Justamente lá, logo na seguida aparece, nós tivemos um almoço, que eles nos propiciaram esse almoço aqui e lá. Foram comidas elaboradas pelos estudantes de lá mesmo, né? Então, muito receptivo, e a preocupação deles é fazer com que esse camarão que você consome, o caranguejo, e esse peixe seja extremamente saudável para que você tenha uma alimentação saudável. A ponto de um peixe que eles desenvolvem lá, eles não são muito amigos da tilápia, não, que nós temos aqui, eles não gostam muito da tilápia, e com todo o respeito, muito melhor do que aquele peixe que nós almoçamos, que é de lá, mas eles fazem, inclusive, injetam a medicação intravenosa em cada peixe. Você já pensou pegar cada tilápia aqui e dar uma injeção para que ela seja saudável? Lá eles fazem com os peixes grandes, eles têm esse cuidado. Mas Santa Catarina tem aqui também, nesse aspecto, aqui em Florianópolis, Biguaçu, por aí, né, ela é muito mais desenvolvida do que lá nesse aspecto. Então eles estão, eu diria, num estágio não embrionário, mas muito mais atrasado do que o Brasil. Em algumas áreas muito avançado. Muito avançado, em outras atrás. É o que nos deu segurança, deixou assim bastante satisfeito. Nem tudo está perdido, né, Renato? Porque Santa Catarina tem evoluído bastante, ele tem esse olhar de preocupação com o que é novo e com aquilo que vai agregar valor lá para fora. Por isso é um estado diferente, pujante, que cresce aos níveis, né? Santa Catarina cresce quase igual São Paulo. São Paulo é um país, né? Então, e no Japão, nós podemos assim ter a certeza de que o que nós fazemos, nós estamos no caminho certo. Bacana, bacana. Professor, um pouquinho de curiosidade também, né? Vi Sim. que a gente já mostrou ali a foto do restaurante, então vamos falar de comida. Sim. Como é que foi? São 15 dias num país em que a gente sabe que a culinária é diferente da nossa, né? Sim. Como é que foi sobreviver esse tempo todo sem arroz e feijão, hein? Enfim, como é que é a comida lá? No Japão até tem, e tem McDonald's para quem gosta, para se salvar em qualquer lugar. Mas o custo de vida lá, naturalmente, que é bem mais alto, né? Para você morar no Japão custa mais caro, os espaços são todos pequenos, e você não encontra um restaurante para sentar um grupo de 30 pessoas, por exemplo, são todas cadeiras quase que individual, 4, 5 ou 6 que sentam junto, não consegue alocar todo o pessoal num espaço único de um restaurante. Mas, especialmente no Japão, a comida não é ruim, não. A comida é muito boa, os hotéis com café da manhã, excelente, ao contrário de Singapura. Singapura, depois a gente comenta um pouco, é outro quadro. É outro mundo. Na semana de Singapura eu me alimento bem, emagreci 5 quilos e foi muito bom. E acredito que todos os nossos colegas vão voltar de lá com a saudade de um churrasco, né? Mas o Japão, carne lá você quase não tem. Tudo vem importado, vem muito da Austrália, né? Então, eles têm essas dificuldades e tem o seu preço também. Alimentação, né, de carne de gado, leite, queijos, essas coisas de laticínio, tudo tem dificuldade porque a maioria vem tudo da Austrália, lá no Japão. Eu estava passando aqui, né? Enfim, falávamos de comida, né? Mas estava passando, deixa eu voltar aqui para o senhor achar a foto aqui. Algumas praças, alguns locais que a gente separou algumas imagens. Sim. Muito bonito, sim, né? Muito bonito. Esse é um templo tradicional do centro de Tóquio, é o mais antigo que tem, né? E ele, na verdade, o Japão tem mais de 1.600 templos. Então tem algumas, não sei se religiões ou seitas um pouco diferentes uma da outra, né?
Mas esse aqui nós caminhamos bastante até chegar lá. Aqui nós tivemos a felicidade de acompanhar, inclusive um casamento, tivemos esse privilégio. Todo o cerimonial que ele sai do salão de festa passa pelo templo onde eles fazem todo o preparativo, eles caminham entre um templo e outro, esse pessoal vem o noivo, vem o pai da noiva, vem todo aquele ritual, e eles vão no templo que eles fazem a cerimônia de casamento e depois eles retornam. Esse é o meu amigo Sequinel, o reitor lá da Univale, que tem um carinho especial por ele. Tenho por todos, mas ele deu uma liga por gostar de música também. É uma liga mais especial que o Sequinel, é uma pessoa admirável, um grande compositor. Então, de templo nós visitamos alguns deles, né? Experimentamos algumas especiarias, não aquelas todas tidas como mais absurda, né? Mas nós comemos caranguejo lá, esse escorpião também, torradinho no espetinho. Arriscamos aquilo lá, né? Isso desce? Desce, sim. Ele é uma comida, um crocantezinho, saboroso até. Né? Mas eles empurram aqueles temperos, aqueles molhos, tudo isso disfarça qualquer tipo de especiaria que você come, né? Os temperos, esses molhos, é que faz com que você consegue digerir isso com mais facilidade. Você, botei na tela aqui agora, você não vai projetar para a gente. Vamos para Singapura. Singapura. Ele é um país das maravilhas. Nesta área aqui, nós temos aqui próximo, foi a Fórmula 1, até estava lá os paredões de Fórmula 1, aconteceu a última lá em Singapura. Tem essas torres que a gente visita. Em cima é uma réplica de um navio, de um casco de navio, e de uma ponta a outra dá 400 metros, isso aí parece que é uma coisa pequena. Essa plataforma lá na plataforma, de uma ponta a outra é 400 metros. Tem piscina, restaurante, tem o que você imagina lá, cassino, para você, tem de tudo aquilo lá, né? Então, naturalmente, que cada lugar que você vai, você paga. Singapura é uma das cidades mais lindas que você vê à noite, de dia ela não é tão linda, é muita sujeira ainda. É um país que tem a área de Florianópolis, não é um país, é uma região, nem é um país, né? Não sei, cidade, tipo uma cidade-estado, assim, né? Acho que ela tem acho que os mesmos limites territoriais, então, em proporção Sim, a Florianópolis. exatamente. É um maior, talvez menor. Ela é a área de Florianópolis, é a população de Santa Catarina. E ela está muito afeta com esse aquecimento, né, das águas que tem, o degelo, né, e que a água está subindo um pouco, está afetando eles. Então, eles estão querendo cercar Singapura, elevar um pouco os paredões, que nem tem na Holanda também, em 2 metros de altura. E o porto que tem lá é um porto que é o segundo maior porto de movimentação do mundo. Eles querem elevar até 2050 esse porto em 5 metros. Querem construir ele numa área mais elevada de 5 metros para evitar esses 2 metros que já são proteções que eles querem concluir até 2030. E até 2050 eles querem estar num outro patamar de cidade para se proteger. Então, lá em Singapura, eles estão muita plantação vertical, e eles têm um projeto 30/30, que é ver se eles conseguem produzir alimento vertical, mas essa hortifruta, essas questões aí de alimentação, eles querem produzir até 30% do que eles consomem até 2030. Então, eles estão produzindo 10% hoje. Até 2030, querem alcançar 30%, que já é um desenvolvimento bastante grande. Como eles não têm área física para crescer horizontalmente, eles têm dificuldades de água, a água vem da Malásia. Nós estávamos no consulado lá também, da janela você observava a Malásia. De outro lado você via a Tailândia. Sim, fronteiriço. É tudo fronteiriço, né? E Singapura hoje tem 3 projetos brasileiros lá que estão com bastante sucesso. Um é do grafeno, interessante, Renato, que é o condomínio para essas empresas, é de 6, nós fomos no 6º andar e sobe de ônibus até lá, no 6º andar. Lá tem as empresas, tem toda essa movimentação, e é um doutor que saiu daqui da Universidade Federal, juntamente com outros brasileiros que estão com ele, estão desenvolvendo o grafeno. E um outro projeto de brasileiro que é exitoso também em Singapura, é um desenvolvimento do tratamento de lixo, de forma mais rápida e mais econômica, porque eles têm muito problema de lixo lá, de reciclagem.
E outro bem-sucedido é especialmente essa na área da saúde, que se preocupa em uma qualidade de vida melhor. São 3 projetos exitosos que tem lá. É caro a vida lá, a alimentação é péssima. Pois Olha, lá... para um pratinho de sopa, só para ter uma base, 20 dólares de lá. 20 dólares de lá, que era R$4 um dólar singapuriano, né? Então, é R$80. Isso aqui é lá, se não me engano, né? É Singapura. Quer ver, Sandro? Bota aqui essa... Ela nos engana com um olhar que é lindo. De dia você acha lindo, de noite é muita luz, é muito lindo. Só que é uma cidade de muita sujeira. Muita sujeira. Isso aqui também é lá, onde eles estão preparando essas verticais. Aqui em indianos, tem muito indiano. Singapura tem 75% chineses. O chinês está tomando conta. Todo esse é da tecnologia tudo... lá, onde eles estão desenvolvendo, né? As culturas, inclusive com cores, que tem influência no alimento, desenvolvendo cores também. Então, elas trabalham em cima disso, da aquacultura, acho que chama-se, né? E é vertical pela falta de espaço. Então, eles não têm água, não têm espaço para morar. Mesmo o programa habitacional, você adquirindo um imóvel, quando chega a 99 anos, poderia ficar para o seu neto, ele não fica, ele volta para o Estado. Você paga e tem a posse dele durante 99 anos. Esse é o projeto habitacional, então não se pereniza, né, como proprietário de um imóvel lá. Então, Singapura, ela é uma cidade que está fazendo de tudo para a sobrevivência deles. Todas as boas ideias serão lá muito bem recebidas. Os convênios deles não têm interesse de mais de 30 dias. Não existe convênio lá para você ficar lá 6 meses. Eles querem que você traga alguma ideia, contribua para resolver o problema deles, que isso seja de forma rápida. Então, porque eles não têm como abrigar as pessoas mais lá. É muita população e não tem lugar para você. A densidade populacional é gigante. Gigante. A alimentação, ela é muito precária, é muita sopinha. E não tem comida lá, carne é uma coisa incomível. Você não consegue comer um pedacinho de carne pelo preço. É um absurdo, até consegue. Depois, assim, também, né, Renato, eu gosto muito de frisar que essa viagem que nós fizemos foi patrocinada totalmente pelo governo, sem onerar os cofres das instituições de nenhum centavo. A Unidade não teve o gasto de nenhum centavo, assim como as demais instituições. Foi todo pago por um projeto que foi feito da CAF, beneficiando os 20 reitores que para lá foram, né? Aqui é no trem normal, que nós andávamos lá em Tóquio, né? Mas tivemos oportunidade também de Tóquio a Nagoya, nós fomos de trem-bala. Foi trem-bala? Sim. E o cara não sai para trás assim? Não. O trem-bala é que nem uma cabine de um avião, igual, né? E ele vai sobre o trilho, então você sente aquele balançozinho assim para o lado, né? E ele desenvolve uma velocidade até 300, 315 por hora, mas como ele tem algumas paradas em cidade próxima, ele não chega a essa velocidade, vai a 180, a 200, porque logo para, né? Mas quando ele tem um trajeto mais longo, por exemplo, ele voa aí nos 320 por hora. Então, nós fomos em 150 quilômetros lá, 300 quilômetros, levamos 1h30, mas porque tinha algumas paradas também, cidades próximas a Tóquio, intermediária a Tóquio e Nagoya. Depois de Nagoya, Renato, nós fomos também, então, para Kyoto de ônibus, onde nós vimos já no projeto JICA, antes, que tem parceria com o Estado de Santa Catarina, as características elas são as mesmas daqui, né, de desmoronamento, de enchentes, né? Mas o que a gente observa lá é a preservação diferente do ambiente, né? Em mais de 45 graus, né, que nós temos pelo Estatuto da Terra, você não deveria desmatar, mas isso é só no Estatuto da Terra. Fica bem no Estatuto. Brasil, né? E eles obedecem isso lá. Então, eles têm aqueles costão todo revestido de concreto. Não há desmoronamento. E onde é menos inclinado, menos de 45 graus, eles fazem concreto em cinturões, mas com plantação de verde também, intermediando aqueles concreto todo. Então, ficam margens assim lindas. Nós rodamos de ônibus até Kyoto, depois de Kyoto a Osaka,
Isso deve ter dado umas 6 horas, 7, nos 2 percursos. Então nós fomos visitando o Japão todo, a característica rochosa, que nem aqui, mas muita proteção, sem desmoronamento nenhum nas margens da BR. Então nós estamos vendo até com a CAF no que nós podemos trabalhar, principalmente com a FURB de Blumenau, a unidade aqui do Alto Vale, a Univale, que é a foz do nosso rio Itajaí-Açu, também a Unifeb, que pega um berço também de Brusque, para ver o que nós podemos fazer conjuntamente, copiando de lá, alguma coisa que a gente possa melhorar essa condição de enchente daqui. Já há interesse, já esse projeto JAICA, que foi desenvolvido, mas ele precisa ser continuado. Aquele básico que é possível de fazer, ele precisa ser feito. E isso parou no tempo. Então nós queremos ver se, com as instituições, juntamente com o governo do Estado, com a Defesa Civil, nós vamos conseguir recompor aquele projeto e executar essas obras de contenção que são possíveis de fazer. E isso já pensando nessa parcerização, já sim, alinhando essa... Sim, nós já alinhamos uma conversa, nós devemos fazer-os finalmente agora com as instituições, né? Unidade, FURB, Univale e Unifeb, né? Para ver conjuntamente, junto com a Defesa Civil, que nós estamos mais afetos. Hoje, na verdade, todo o estado de Santa Catarina é afeto por essas... a questão de ambiente, né? Lá no oeste também tem outro tipo de ocorrência, né? de ecologia também, né? Então todo o estado precisa, mas o que nós mais olhamos é aqui no nosso Alto Vale, né? Nessa questão de enchentes. São obras sempre caras, ninguém pretende investir, mas elas são eternas. Depois de concluídas praticamente, você passa a deixar de conviver com esse trauma, né? Antigamente, né, Renato? Quando vinha uma chuvinha boa, que bom para dormir, né? Hoje a chuva é forte, puxa, que preocupação será que o rio não vai transbordar, né? Então, nós não temos mais essa calma aí, né? Então, bom, professor, estou passando várias imagens aqui. Sim. E aí a gente vai já falando... Aquela anterior aqui é lá do JAICA. Aqui é no JAICA. Aqui é o auditório do JAICA. Diga-se de passagem, não é crítica, né? Mas foi tirado um data show de 1 metro mais ou menos de rodo aqui do chão, para fazer essa foto aqui, porque nem o data show ainda lá em cima eles não têm, tem lá no chão um data show, mas como? Projetando daqui, e você forma, né, daí esses ambientes todos, como é que pode isso, né? São tão avançados, e às vezes algumas coisas tem alguma tecnologia, né, que o Japão parou. Uhum. É isso que eu falei, da parte de computação, parte 5G. 5G, da internet, ele apanhou bastante aí. E quer recuperar, mas está difícil de fazer isso, né? Então essa aqui é a nossa missão toda que fez. Teve mais alguns da CAF, foi a assessoria de imprensa, foi uma tradutora também, foi uma tradutora também, a Macilata, que também é de Curitiba, que tem um contato com o Japão, né? Senhor, então, 15 dias lá, o retorno foi lá pelo dia 25, 26 se chegar no Brasil, né? Nós chegamos no sábado aqui, sábado de tarde. Desceram no Catar, encontraram a seleção brasileira lá? Não? No Catar, nós iríamos fazer um passeio também, porque nós íamos ficar 11 horas lá no aeroporto. Foi aqui mesmo, aqui onde tem o boneco, né? Isso, mascote. Esse é no centro ali do aeroporto, né? Do Catar, lá, né? De Doha, né? Então, que é a capital. E nós ficamos aí 11 horas, nós queríamos fazer um passeio, mas não pudemos. Ele tem um mirante ali que você tem a visão próxima de um estádio onde teve o jogo da Copa. Uhum. Não pudemos porque você tinha que ter o ingresso do jogo. Já ia iniciar a Copa do Mundo, né? Ali, né? Nós estávamos dia 10. Sim, dia 17. Dia 10 vocês chegaram, sim. Dia 20 começou a Copa. Começou. 20, então, só entraria lá, né, em Doha, você saía do aeroporto, se tivesse ingresso para o jogo. Então não pudemos sair, era o caso, ficamos né? do aeroporto. Era uma comitiva técnica, não era o caso, né? E estranhamos ali a árabe e tudo, né? Você não pode, o Renato, de algum detalhe, você não vê nenhum casal de mão dada. Aqui já no aeroporto. Não pode, abraçado muito menos. Se você der um beijo lá numa pessoa, numa menina, ou seja lá que for, você pode ir preso. Não tem bebida alcoólica, tem alguma coisa no Duty Free que vende, não consome nada lá, é só café. Olha aí. Então você entrou lá porque os brasileiros ganharam muito na Copa do Mundo, né? Tem alguns hotéis, ambiente fechado, que serviam bebida alcoólica, mas fora dali
Lá não tem esse As questões costume. culturais, né, Questão professor? cultural. Ali é árabe mesmo, até tem lá pela frente uma foto que um daquele viu que era brasileiro por causa da bandeira, quis tirar uma foto, ele que quis tirar uma foto conosco, mas o Brasil é bem recebido lá, porque Neymar. É Neymar que é o cartão de visita, digamos, do Brasil. Hoje o futebol muito presente fora, né? Muito. Como foi no passado com o Pelé, né? Claro. Que nós tivemos o Pelé, que foi uma referência mundial. Hoje lá para os árabes, até porque ele tinha contrato também com o time de lá, acho, do Emirates lá, né? Uhum. Então ele é uma referência brasileira muito forte lá. Legal. O Neymar. Professor Ocir, tem muita história para contar, mas nosso tempo ele também vai se limitando, Tá bom, né? eu agradeço a oportunidade. 72, acadêmico da Unidade, em 2020, reitor da Unidade. Sim. Né? A gente tem uma história aqui, tem muita luta, claro, pelo meio, tem muita coisa que aconteceu, muita gente envolvida nisso, mas muito do que o senhor fez por aqui e todo o seu vínculo com a comunidade, eu acho que mais até do que... E depois, claro, como consequência, a Unidade acho que um pouco dessa comunidade, ela é a expressão dessa comunidade e a comunidade e vice-versa. É quase como se a gente dissesse, o Alto Vale e a Unidade, elas estão muito conectados. Sim, né? sim. Queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem para quem nos vê, para quem nos ouve, desse processo, porque a gente pode chegar lá também e um pouco do que se espera daqui para frente aí com a Unidade. Se nós olharmos, fizermos essa retrospectiva, Renato, eu estou como reitor e fui egresso de administração. A professora Patrícia, que é vice-reitora e também pró-reitora de ensino, ela é egressa do curso de Direito, também da Unidade. Então, essa possibilidade existe, mas eu, quando eu terminei a administração aqui em 75, em 76 eu fui pego pela mão por 2 amigos para dar aula lá em Rodoeste, no técnico de contabilidade. Depois, 77, 8 e 9, aqui no Dom Bosco do Rio do Sul. Daí eu fui fazer essa especialização para poder lecionar no curso superior e lecionei aqui de 83 a 90. Depois eu saí, trabalhei com a Fran também uns 7, 8 anos. Meu início de carreira foi com os Taioense, Coletivo Itajaí, que é o ônibus circular de Itajaí, que era das família Rise, né? E saí em 92 e voltei em 2001 num projeto daí com o meu sogro, que estava exportando essas mesas de bilhar para os Estados Unidos, né? Então, foi um projeto ali que eu acabei ficando 11 anos. E quando eu fui convidado para retornar novamente à Unidade, e aí teve a sequência de professor, coordenador de curso, e juntamente com o professor Célio, que me deu a honra do convite de ser o vice-reitor com ele, e procuramos fazer o de melhor. Eu diria que em 2 tentativas anteriores, o próprio curso de medicina, Renato, não saiu, porque não era viável. Eu digo isso e afirmo com toda sinceridade que quando nós também assumimos esse projeto, também não era viável. Foi um gesto de bastante coragem, tenho que enaltecer o professor Célio por isso, que estava assessorado comigo e o professor Charles, nas 2 pró-reitorias, e tivemos a coragem de tomar essa decisão. Então, você vai para frente também quando tem coragem, quando você dá liberdade para as pessoas poderem trabalhar, demonstrar o seu talento, e dizer que a minha proximidade com a Unidade é uma expressão muito próxima, que levou eu ter assim o privilégio da minha esposa também se formar aqui em pedagogia, a Regina, teve os meus filhos, o Felipe e a Bruna, que também cursaram direito aqui também, estão muito bem sucedidos hoje, profissionalmente, que me deixa muito feliz. E agora já tenho os 2 netinhos, que estão com idade de frequentar. Já pelos corredores daqui a pouco. Isso, já estão aqui no Fundamental, porque é uma instituição de credibilidade e que eu devo muito a ela. Nós costumamos dizer, Renato, que a Unidade, ela transforma a vida das pessoas, isso é pura verdade. E essas pessoas, por sua vez, têm o compromisso, a responsabilidade de transformar também a sociedade em que eles se inserem. Isso aconteceu e nós procuramos dar sempre o esforço máximo, com muita humildade, Renato, com muita simplicidade. Eu sou filho de agricultor, nunca houve pavonismo nenhum. Quem me conhece sabe, eu fui diretor de empresa, diretor executivo, que hoje é CEO, não mudou nada. O Alcir continua sendo aquela pessoa conhecida lá de quando entrou aqui em 1972. Eu acho que isso é o que transmite muita confiança
muita credibilidade, nós procuramos honrar o trabalho que nós executamos, até porque a nossa função, a nossa missão, ela é nobilíssima, ela é de destaque, e nós temos obrigação de servir, né, Renato, sem servir-se. Nós temos que nos esforçar o máximo possível para honrar aqueles que nos acreditam e para que nós possamos imprimir essa liderança servidora, que é aquela de fazer bem para a sociedade que nós estamos. A Unidade me faz um bem que não tem como descrevê-la, faz parte da minha vida de 72, então dos 56 anos, 50. Eu estou aqui na Unidade há 50 anos, quando entrei para estudar, e tive o privilégio de galgar essa função máxima de reitor. Isso me enche de orgulho, de satisfação, de realização, e procuro fazer com que os outros olhem isso. Qual é a caminhada? A caminhada é você procurar dar de si, não ver o que a Unidade pode fazer por você, mas o que você pode fazer para que seja melhor na Unidade. E esse espírito desse discernimento, desse engajamento, nós estamos imprimindo muito bem, Renato. Estou muito feliz, que tenho certeza que nós somos aqui passageiros, amanhã não estaremos mais, mas ela vai andar muito bem, porque nós estamos preparando o pessoal para isso, que esse pessoal tenha liberdade, revele, demonstre e mantenha os talentos sempre para ser diferente, para inovar, porque a instituição que não inova, ela não permanece mais no mercado hoje. É uma consequência natural, eu diria assim. Você, para manter-se, você tem que inovar, tem que buscar sempre algo diferente e oferecer sempre mais em tempo menor ainda, e a um custo menor também. Professor Alcir, essa última foto aqui que eu vou pedir para o Santos mostrar para a gente, está aqui o senhor bem feliz aqui, e esse é um sorriso natural. Sim. Eu acho que isso tem a ver com o servir sem serviço. Diz as pesquisas que se a gente investe dinheiro na gente, a gente fica feliz. Sim. Mas se a gente pega esse dinheiro, investe nas pessoas, em quem a gente quer bem, com quem a gente quer que as pessoas... Enfim, se a gente investir no outro, ou seja, servir ao outro, diz que a gente fica mais feliz ainda. Né? Isso é um ensinamento, e tem as pesquisas estão trazendo muito disso, principalmente nesses momentos em que tecnologia e aceleração e tudo mais, tudo muito corrido, enfim, e as pessoas estão tentando se encontrar. Então, eu acho que uma das chaves pode ser essa, não sei, servir sem servir, estar presente e fazer com que o outro possa crescer nesse momento também. Eu diria, Renato, nós temos que fazer uma analogia, nós temos que sempre plantar uma árvore, mesmo que você tenha certeza que não vai usufruir da sombra dessa árvore ou do fruto dessa árvore. Então, isso você não faz com materialismo, você faz com amor. Eu sempre digo que a gente não leva na liderança as pessoas nas costas, mas você tem que levar as pessoas no coração. E nós procuramos fazer isso. Perfeito. Querem melhor do que isso, né? Ficou perfeito esse final aí. Grande mensagem. Professor Alcir, mais alguma coisa que você quer deixar para a gente? Quero agradecer imensamente, dar os parabéns para você, o Sandro, que está ali nos assessorando, o Sandrinho, o Jean Caetano, e dizer assim, essa equipe faz a diferença, essa equipe maravilhosa está levando nas tecnologias, no modo de fazer, a Unidade ao novo tempo. E aí esse tempo é que vai dar segurança da perenização da oferta, né, que ela faz de uma educação transformadora. Perfeito, gente. Muito obrigado, professor Alcir, obrigado pela presença, pela honra desse primeiro episódio conosco. Muito feliz. Você vai acompanhar sempre os nossos conteúdos no nosso canal no YouTube, né, o @Universo Unidade, em todas as nossas redes são pelo @Universo Unidade. Então, não deixa de seguir o nosso canal, de curtir, de compartilhar esse material, isso dá relevância para a gente produzir e motiva a produzir muito mais e trazer muito mais gente bacana aqui para trazer um pouco dessa experiência para a gente. Professor Alcir, muito obrigado. Obrigado. Um forte abraço a todos que nos assistem e que nos ouvem. Muito obrigado. Até o próximo.